Fala pessoal, Rodrigo Godoy falando aqui. Venho aqui hoje fazer o resumo dessa primeira fase do Mundial, né, de clubes. É um Mundial que para os brasileiros está sendo muito bom, muito bom. Mas aí eu vou fazer uma análise aqui dos times brasileiros, como que eles foram na primeira fase, né? Vamos começar pelo Palmeiras, que começou com o Porto, fazendo um ótimo jogo, um time surpreendendo o Porto, marcando em cima, não dando espaço, tendo oportunidade de gol, porém não teve muita sabedoria na hora de fazer os gols ali, por isso o resultado de 0-0 que não foi merecido. O Palmeiras tinha mais capacidade do que o Porto, né? Foi um belo jogo ali, teve, né, o confronto do Estevão de um lado contra o Rodrigo Mora do outro, que são dois talentos aí que vão trilhar muito no futebol mundial, né? Então, nesse jogo, o Palmeiras merecia, porém não venceu, né? Logo após, ele veio com Al-Ahly, né? Al-Ahly, Palmeiras e Al-Ahly 2-0. Aí o Palmeiras já teve mais condições de finalizar ali. Não fez um jogo muito bom, né? Falar a realidade, não foi um jogo assim, de encher os olhos como foi com o Porto. Porém, eles foram mais efetivos ali na parte da finalização e por isso saíram com uma vitória que foi para o último jogo contra o Inter Miami, e aí uma decepção. Infelizmente o time entrou muito mal, tava sem o volante, e aí o Abel colocou o Evangelista. Na minha opinião, eu achei que ele deveria ter colocado o outro volante que já vinha jogando antes, que é um volante de marcação, né? E por isso o Richard Rios apagou no jogo contra a Inter Miami. Foi muito mal e, na minha opinião, o Richard Rios ali, ele é o motorzinho do time do Palmeiras. Quando ele tá bem, o time vai bem demais, porque ele consegue ajudar na marcação e também ele ajuda muito ali na chegada no ataque, chutando a gol, dando ali as assistências pro Estevão, pros atacantes. Um Palmeiras que saiu tomando gols que não tem como a gente imaginar, né? A gente viu ali o Suárez que numa forma física muito ruim, conseguindo fazer gols, mas por quê? Porque estava achando espaço. O time do Palmeiras estava irreconhecível nesse jogo contra o Inter Miami, que é aquilo, tem que saber, já estava classificado, o empate dava Palmeiras, aquela coisa de dúvida, vamos para cima, não vamos, tiveram que ir para cima, com uma grande atuação do Paulinho quando entrou muito bem, o Maurício está entrando muito bem, que é uma coisa que está acontecendo no Palmeiras. Quando o Maurício entra de titular, ele não vai tão bem. E quando o Veiga entra de titular, ele também não vai tão bem. Eles estão indo bem quando eles entram no segundo tempo. E isso não pode acontecer, nós estamos falando de Mundial, né? Eu também gosto muito do Vitor Roque, porém ele ainda no Palmeiras, não só no Mundial, não se achou. Eu acho que o Vitor Roque ele está tentando fazer coisas que não é da característica dele. Ele tá tentando ajudar muito na marcação e aí na hora que chega para finalizar, ele não tá tendo essa sabedoria de finalizar, a perna já tá pesada e aí ele acaba errando muitos contra-ataques, decisão errada na hora de fazer o drible ou de tocar, ele tá errando ali. Então, assim, mas eu acho que tem que manter ele porque o Flaco Lopes, na minha opinião, não é um bom jogador na hora de entrar ali numa bola aérea, mas para ser titular eu não gosto, né? Uma boa surpresa é a entrada do Alan no Palmeiras, ele tá entrando muito bem, o menino, e eu acho que se num jogo que precisa trazer agora o Alan para dentro, o Estevão para dentro e colocar o Alan na direita, no lugar do Estevão ali, vai ajudar muito no próximo jogo que vai ser contra o Botafogo, que vai ser ali um jogo muito bom, que infelizmente aconteceu de encontrar Botafogo e Palmeiras. Beleza? Vamos aqui de Botafogo, que começou o primeiro jogo não jogando tão bem, jogando ali razoavelmente, ganhou de 2-1, né? Ali então, mas ganhou. Não jogou bem, mas na minha opinião não jogou bem, mas conseguiu ganhar, um jogo truncado, um jogo difícil, estreia. O time do Botafogo ainda está sendo montado. Então, assim, por ser estreia e a vitória tá de bom tamanho, né?
E aí veio aquele grande jogo contra o Paris Saint-Germain. Um jogo que foi ataque contra defesa, posse de bola do Paris Saint-Germain total, porém a humildade e a dedicação do time do Botafogo levou ao êxito, que foi aquele 1-0, né? O Igor Jesus, a gente viu o Igor Jesus ajudando na marcação e ele ali fez aquele gol, um belo gol, um gol de centroavante, um centroavante que mostrou que merece ser olhado pela seleção brasileira. Então foi um jogo assim espetacular em termos táticos e de disciplina, né? Eu achei assim a disciplina deles absurda. Você vê que eles saíram esgotados do jogo porque estava jogando contra considerado o melhor time da Europa, né? Então isso foi muito bom. Já contra o Atlético de Madrid, eu não gostei porque tirou o pé e tirou essa humildade, tirou esse pensamento de jogar do jeito que eles jogaram contra o Paris Saint-Germain. O Atlético de Madrid é inferior, mas joga igual, com aquela mesma intensidade, com aquela mesma vontade. Eu tenho certeza que se eles jogassem assim, eles teriam ganho do Atlético de Madrid também. E aí a bola pune, né? A bola pune, não jogou ali mais ou menos, aí o Atlético de Madrid foi e conseguiu ganhar. Agora é o quê? Botafogo contra Palmeiras vai ser um jogo assim de tirar o fôlego mesmo para nós brasileiros, que a gente estava torcendo para que eles não se encontrassem agora, mas é do futebol e vai ser um clássico brasileiro agora. Nos últimos jogos está sendo uns jogos muito a rivalidade aumentou muito entre Palmeiras e Botafogo, tanto dentro quanto fora de campo, com seus presidentes, né? Tanto com a Leila e o John Textor. Mas vai ser um jogo muito bom de se ver. Espero que seja um jogo jogado, nada de briga, nada de confusão. Espero que eles mostrem dentro de campo como é o futebol brasileiro. Beleza? Vamos agora de Flamengo, né? Flamengo que, na minha opinião, é o time mais próximo de estilo de jogo do time europeu. É o time que tem... O estilo de jogo do Flamengo é muito próximo aos times europeus, até porque o seu treinador jogou mais na Europa do que no Brasil, né? Então ele já vem com esse estilo de jogo europeu que se encaixou muito bem, no Flamengo. E assim, surpresa muito boa a contratação do Jorginho. Confesso que eu não sou um amante do futebol do Jorginho, assisti alguns jogos dele, não achava ele um jogador fora de série. Porém, no Flamengo ele deu um ritmo ali muito bom. Ele deu um ritmo muito bom. Ele sabe a hora de acelerar, ele sabe a hora de segurar, ele dá 2 toques na bola, ele já dá fatiada aqui, ele já sabe aonde o Arrascaeta tá, aonde o Luiz Araújo tá. Então isso ajudou muito o Flamengo, a experiência dele, né, de jogador europeu. Então assim, o Flamengo tá me agradando muito. O primeiro jogo já ganhou, né, de 2-0. O segundo jogo ele atropelou o Chelsea, uma coisa absurda assim. A gente vê um grande time da Europa não conseguindo jogar o Flamengo em cima o tempo todo. Se inverteu ali, né? Parecia que o Flamengo era o grande time europeu. Mas ali foi a hora que a gente mostrou o futebol brasileiro, que nós temos qualidade mesmo. O Botafogo se guardou ali na zaga e foi para uma bola. O Flamengo com o Chelsea é ao contrário. O Flamengo foi para cima, atropelou o Chelsea, tomou um gol ali, mas era para ter sido até mais. Se o Flamengo tivesse ali apertado ainda mais. E muito, a minha surpresa positiva, o Luiz Araújo joga muito. O Luiz Araújo joga muito. Que o Flamengo use bem ele, dê assim... aquela tranquilidade para que ele possa fazer as jogadas que tanto no ataque quanto na marcação ele ajuda muito. Então, assim, o Flamengo é um time que, na minha opinião, é o que mais vai chegar longe ali. É o que vai chegar mais longe no Campeonato Mundial. Ah, mas vai pegar o Bayern. Tá bom, fazer o quê? Pegou o Chelsea, entendeu? O Botafogo pegou o Paris Saint-Germain. Então eu confio muito, eu acho que o Felipe é um excelente treinador, ele sabe o que ele está fazendo e espero que contra o Bayern eles dê aquela lição de futebol como foi contra o Chelsea. O Chelsea também é um grande time, não pode errar contra esses times, porém eu acho que o Flamengo vai conseguir passar e assim,
time não pode errar. É uma hora que não pode errar essa parte do jogo agora. Agora é mata-mata, perdeu, vem embora para casa. E eu creio que o Flamengo ali na frente, eu acho que o Felipe Luiz vai entrar com o Bruno Henrique. O Pedro não tá num ritmo desse campeonato ainda. É um excelente jogador, mas ele tem que usar o Pedro ali quando estiver precisando de um resultado, uma bola aérea, um centroavante de área. Fora isso, para começar o jogo, eu acho que ele vai entrar com o Bruno Henrique e pô, um pulmão gigantesco vai ajudar. O Plata ajuda muito também, então tem essas opções no ataque. E que o Arrascaeta volte a jogar assim num ritmo que ele estava aqui no Campeonato Brasileiro, que se ele estiver bem, eu acho que o time não tem como não passar do Bayern. Pô, Godoy, mas você tá falando do Bayern. É, do Bayern. Eu vou fazer o quê? Eu confio no Flamengo, confio no futebol brasileiro. Eu sempre fui assim e não tenho que mexa comigo nessa relação. Beleza? De agora, vamos com o Fluminense, que começou surpreendendo, né? Aquele 0-0 com o Borussia. Fluminense muito bem armado. Renato Gaúcho não tem nem o que falar, um excelente treinador. Teve muito tempo para treinar, então por isso não é de se espantar o time organizado, né? Com o John Arias ali jogando muito. Pô, o time do Fluminense muito organizado. É um time que sabe até onde ele pode ir. Então foi um excelente jogo contra o Borussia, né? Logo após aquele jogo contra o Ulsan, tomou susto, um jogo difícil, talvez achando que por ter jogado contra o Borussia muito bem, aquela história do jogador brasileiro, entra um pouquinho de salto alto, normal, aí na hora que tomou o susto, teve que ir para cima e conseguiu reverter com a entrada do Keno, que entrou muito bem. Nesse segundo jogo, o Ganso jogando de titular não foi bem, estava num outro ritmo, não estava bem. Nonato entrou muito bem ali, o meio de campo, o Martinelli também. O Martinelli é como se fosse o Jorginho do Flamengo. O Martinelli, ele dá ritmo, ele precisa estar bem para esse jogo, né? Então, assim, não jogou tão bem por conta disso. Entrou de salto alto contra o Ulsan por conta do jogo contra o Borussia. Isso não pode acontecer, né? E aí, 0-0, o último jogo, um jogo ali com o resultado debaixo do braço, tentando não machucar os atletas, não tomar cartão, um jogo ruim de se ver até, né? Mas já preparado para o próximo jogo, pensando no próximo jogo. Eu acho que o Renato fez bem, poderia ir para cima, sim, mas fez bem. Já agora é pensar no próximo jogo, que daqui para frente é só pedreira, né? Então, falando sobre isso, os times brasileiros têm que entender até onde eles podem chegar, jogar com humildade, todos, desde o Palmeiras, Flamengo, Fluminense e Botafogo. Se jogar com humildade, na hora que tiver que marcar, marcar, e na hora que tiver que jogar, jogar, e entender que os times têm time muito bom lá do outro lado. E eu creio que com a qualidade do jogador brasileiro, eles vão conseguir dar um bom resultado e mostrar para o mundo que o futebol brasileiro é o melhor futebol do mundo ainda. Nós somos pentacampeões e nós somos o melhor futebol do mundo ainda. Beleza? Espero que o Carlo Ancelotti esteja assistindo, que venha com novidades na próxima convocação e que esses jogadores brasileiros estejam sendo valorizados como o melhor futebol do mundo. Beleza, pessoal? Espero que vocês gostem aí, acompanhem, que daqui para frente vai ter mais vídeos. Valeu, um abraço!